A sexta hipótese são as decisões interlocutórias que decidem sobre exibição de coisa, né? Então não tem muito o que explicar. São decisões que tratam dos pedidos de exibição de documento ou coisa, sem maiores explicações. Inciso sétimo, a decisão que exclui litisconsorte. Na verdade, a decisão que exclui litisconsorte é em tese, ou seria em tese uma sentença, porque ao excluir o litisconsorte, ele está extinguindo o processo sem julgamento do mérito em relação a essa pessoa. Mas como o processo continua com os outros litisconsortes, é claramente uma decisão interlocutória, porque ela não encerra a fase de conhecimento. Então toda vez que num saneamento o juiz exclui uma das partes, exclui um corréu, por exemplo, ainda que tenha um conteúdo de julgamento de sentença, porque não julga o mérito, mas extingue em relação a essa parte o feito, ela se caracteriza como decisão interlocutória justamente porque o processo continua. Inciso sétimo, quando o juiz rejeita o pedido de limitação ao litisconsorte. Vocês lembram bem, quando o litisconsórcio é facultativo e o juiz perceber que a existência de muitas pessoas na lide pode atrapalhar a condução do processo, o juiz pode limitar, ou seja, excluir autores e deixar só 4, 5, 6. Se a parte pede e o juiz rejeita esse pedido para extinguir, para retirar litisconsortes, a parte que se prejudica com a manutenção desse grupo litisconsorcial pode, portanto, ir ao tribunal pedindo que o tribunal obrigue, sim, a exclusão desses litisconsortes. O nono trata da admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Nós sabemos que é possível que o processo seja trazido ao processo pessoas que estão fora, né? Mecanismos de intervenção de terceiros, oposição, denunciação da lide. Toda vez que houver uma decisão sobre esse fato, sobre um pedido de intervenção de terceiros, deferindo ou indeferindo, admitindo ou inadmitindo que terceiros venham para o processo, o recurso cabível, tanto num caso quanto no outro, é o agravo de instrumento. O décimo, toda vez que nos embargos à execução for decidido sobre os efeitos do recebimento dos embargos, ou seja, toda vez que o juiz conceder que os embargos do executado sejam recebidos com efeito suspensivo, toda vez que o juiz modificar o efeito que era suspensivo e deixa de ser, ou revogar o efeito suspensivo dos embargos, o embargante tem o direito de requerer a impugnação dessa decisão através de agravo de instrumento. Vocês vão ver no quarto ano um pouquinho mais sobre a defesa do executado que se dá através dessa ação chamada embargos. E o inciso 11, que é na verdade o último, né? Porque o 13º é os outros casos e o 12º está vetado. Então, o 11º é a decisão interlocutória que decide sobre redistribuição do ônus da prova. Lembram? Semestre passado que a gente viu que o ônus, que via de regra pertence ao autor quanto aos fatos constitutivos e ao réu quanto aos fatos que impedem, modificam, extinguem o direito do autor, o juiz pode reequilibrar esse ônus, redistribuindo o ônus, portanto colocando sobre as costas do réu um ônus que originalmente seria do autor. Toda vez que o juiz deliberar sobre essa nova distribuição do ônus, aquele que é prejudicado com esta nova distribuição, ou seja, quem não tinha o ônus e passa a ter, tem o direito de ingressar com agravo de instrumento, tá bom? E por fim, nesse mesmo artigo 1015, o agravo de instrumento também é um mecanismo sempre possível para todas as decisões proferidas em fase de liquidação, porque não vai ter sentença, em fase de cumprimento de sentença, porque não vai ter sentença, então não teria como você atrasar a discussão dessas decisões até uma sentença, porque não vai ter sentença, então tem que decidir as decisões interlocutórias imediatamente, porque se elas forem recorríveis, ela nunca vai ser objeto de impugnação, porque ela nunca vai encontrar uma sentença para ela poder ser incluída em umas razões de apelação. Também no processo de execução, como o processo de execução não tem sentença, então as decisões interlocutórias têm que ser decididas de plano. E também no processo de inventário, toda vez que houver uma decisão interlocutória no processo de inventário, será possível o cabimento do agravo de instrumento, ok?